Muito boa tarde. Vamos lá. Vou estar passando uma palhinha para vocês rapidinho sobre a Bíblia aqui, de um homem chamado Pedro. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Repare que logo em seguida, aqui no versículo 28, o Pedro diz a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus, no versículo 29, diz a Pedro: "Venha", respondeu ele. Repare que ao período que Jesus diz a Pedro, venha, Pedro se sente confiante, Pedro se sente confiante ao ouvir. Ele confia na palavra de Jesus ao ouvir a palavra dele, ao ouvir a voz do Mestre, ao ouvir a voz do Pai. Ele se sente confiante e vai sobre o mar. Mas há um certo ponto que Pedro ele começa a afundar. E são nesses períodos de dificuldades, nesses períodos de lutas, nesses períodos de angústias, nesses períodos de batalhas que nós começamos a afundar. Na nossa vida é do mesmo jeito. Há períodos em que nós queremos crescer profissionalmente, queremos crescer em várias áreas de nossa vida, mas ao chegar a um certo ponto de crescimento, nós começamos a desanimar, a nossa vontade já não é a mesma do início, a nossa vontade já não é aquela de quando começamos. Na nossa caminhada, em algumas áreas da nossa vida é assim. Há períodos em que nós deixamos que aquilo que é externo corrompa aquilo que é interno. Nós deixamos que as lutas externas, que as batalhas externas, que os ventos contrários, que as tempestades contrárias, que as ondas altas do mar corrompam aquilo que é interno, paralisem aquilo que é interno. Há certos momentos em que nós passamos por dificuldades, nós passamos por batalhas, sim, porque fazem parte dos processos, fazem parte das adversidades, fazem parte da vida. Não tem como não ter problemas. Então nós precisamos o quê? Aprender a lidar com os problemas, aprender a lidar com as dificuldades, aprender a lidar com as lutas. Entendendo que nenhum período, nenhum ciclo, nenhum sofrimento que nós passamos, nenhuma dificuldade que nós vivemos é apenas sofrimentos. Mas aqui na palavra, aqui na Bíblia, o Senhor nos ensina a olhar de uma outra maneira. Nos ensina a entender que para cada sofrimento, para cada luta há um propósito, para cada batalha, o Senhor nos ensina quando nós vencemos, Ele nos dá autoridade para que nós possamos lidar com certos assuntos, com algumas dificuldades, com alguns problemas. Nos ensina a olhar que
para cada luta, para cada batalha, para cada vento contrário, para cada tempestade. Ele nos ensina a olhar com uma maneira certa, nos ensina a olhar de uma maneira onde nós encontramos esperança, onde nós encontramos força, onde nós encontramos vigor, onde nós encontramos vida. Somente quando nós olhamos para Jesus. Então naquele momento Pedro deixa que a tempestade externa, a luta externa deixasse-o afundar, deixou que o medo, deixou que a angústia, deixou que a insegurança o afundasse naquele período. Do mesmo jeito em nossa vida. Muitas das vezes nós estamos lidando com algumas situações, lidando com alguns problemas, estamos lidando muito bem. Mas a partir do momento que os ventos contrários tentam nos corromper, que as lutas externas tentam nos parar, nós nos paralisamos, nós nos trancamos. Muitas das vezes por traumas passados, por problemas passados mais mal resolvidos, nós deixamos que isso possa tentar paralisar as nossas metas, paralisar os nossos planos, paralisar nosso propósito, talvez, paralisar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos procurando crescer, procurando evoluir. E quantas das vezes nós nos desfalecemos por diversas circunstâncias, mas há um certo momento que Jesus fala a Pedro: Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Muitas das vezes, quando nós não conseguimos enxergar aquilo que quando nós não conseguimos enxergar o futuro, quando nós não conseguimos enxergar o propósito, quando nossa visão é limitada, nossa visão humana é limitada, nós nos desfalecemos, nós costumamos nos paralisar pelas circunstâncias externas, pelas lutas, pelas batalhas, muitas das vezes, mas nós entendemos que é isso que vai nos fazer mais fortes, que é isso que vai nos fazer mais grandes. Não é nada mas são as situações, problemas, experiências, dores, traumas. São a partir disso que nós vencemos. Quando nós vencemos nós mesmos, quando nós vencemos as nossas dores, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais experientes. E através dessas situações, através desses problemas, nós conseguimos lidar com todas as coisas. Então que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua Palavra. O Senhor possa falar ao nosso interior através da Tua Palavra. Ah, Pai, Tu és grandioso, Tu és poderoso.